Fala turma, tudo bem? Estamos aqui agora sentados no chão do aeroporto de Brasília, aeroporto internacional, para pegar nosso voo daqui a pouquinho para Lisboa, para participar inclusive do Legendários lá. E falei, vamos gravar o nosso vídeo aqui. A gente estava ali sentado lendo um livro e entramos num capítulo bem interessante, né? Falando sobre abençoar e sobre amaldiçoar, algo muito sério. Só que a gente às vezes não tem a noção do que é amaldiçoar e do que é abençoar. E aí ele cita, inclusive no hebraico, usando a passagem bíblica, né, usando o estudo bíblico, de que a palavra abençoar, ela está muito relacionada a honrar, tá? Então, em alguns lugares você vai ver honra sendo mencionado como bênção, sendo mencionado também como peso, tá? Então, a palavra honrar é dar peso a alguma coisa. Considerar. Isso, considerar, né? Respeitar. Colocar como relevante alguma coisa. É a palavra E desonrar kabod. é desprezar. E olha só, desonrar, que também é relacionado a amaldiçoar, é a palavra não dar peso. É a expressão, tipo assim, desprezar. Tornar sem valor. Tornar sem Tratar como sem valor, né? Como sendo algo comum. Ou seja, desculpa, ele cita um exemplo pesado, que é assim, quando o seu filho, por exemplo, vem falar com você, vem te mostrar alguma coisinha, algum desenho, né? Alguma coisa dele. Vem te contar alguma coisinha da escola, alguma coisa que ele tá felizinho, e você não dá atenção, você despreza, você não leva em conta aquilo que ele tem falado, você está amaldiçoando seu filho. É pesado isso, né? Talvez você não pensava dessa forma, mas é o que a palavra diz. Então, quando eu desprezo algo, quando eu não dou o devido valor, quando eu retiro o peso daquilo, eu estou amaldiçoando. E o que significa com relação aos filhos? Porque parece meio tipo uma brincadeira de palavras que você não conecta de primeira. Mas esse é amaldiçoar por quê? Porque o filho chega e ele quer falar com você. E ele quer te colocar no mundinho dele. Aí você despreza, você não dá valor, ele vai se afastar de você. Exato. Essa é a maldição. Ele não vai vir de novo depois. Ele vai 1, 2, 3 vezes compartilhar o dia dele. Se você não para ouvir, ele vai parar de compartilhar. E vai ser uma maldição. Porque quando ele chegar na adolescência, por exemplo, que você quiser saber mais sobre o dia a dia dele, ele já acostumou a não abrir para você. Não, e é interessante. As portas vão sendo fechadas, né? O versículo bíblico, por exemplo, em que Jesus, os lugares onde Jesus amaldiçoa a figueira, que ele fala, não dê fruto, ela seca e morre. Tudo aquilo que você amaldiçoa, seca. Se você amaldiçoa seu marido, seca. Se você não dá a devida honra, você seca seu marido, você mata seu marido. E tudo aquilo que você deseja, você honra. Não é uma facada que você deu. Isso. Mas é um relacionamento seu que você não deu valor, que vai sendo deteriorado. Ele vai perdendo a conexão. E aí, quando você perceber, secou. Você não quis conversar naquele momento, você não deu valor à palavra da esposa, até chegar um momento que o relacionamento dos dois secou. Você não deu honra ao seu esposo, você não quis valorizar o que ele valoriza, você não levou ele em primeiro lugar com relação a algumas coisas do dia a dia. Chegou um momento que você viu que secou. Exatamente. E se você quer, por exemplo, enaltecer algo, se você quer perceber algo melhor, que algo cresça, que algo floresça, você precisa abençoar, você precisa honrar. Ou seja, quando você fala bem do seu marido, quando você o honra, quando você dá peso à opinião dele, quando você se compromete em honrá-lo em palavras, honrá-lo publicamente, honrá-lo na frente dos seus filhos, honrá-lo no pessoal ali falando com ele, você o faz aumentar aquelas qualidades, né? Eu falo muito isso. Você reforça. Eu falo muito isso positivo, com as pessoas. Reforça. Eu faço muito aquele comentário, né? Você quer mudar seu marido, comece a falar bem dele. E aí, geralmente, gera muito atrito quando eu falo isso, né? Porque as mulheres ficam revoltadas. Falam, não vou elogiar o cara, ele já tá fazendo errado, vou elogiar. Pois é, mas é a intenção. Quanto mais eu abençoo, quanto mais eu honro, mais ele corresponde. Isso é o que a própria palavra diz. Porque quando eu honro, eu estou abençoando. Quando eu abençoo, cresce. E com relação a Deus e essa honra e essa bênção e esse amaldiçoar e abençoar, Deus tá vendo tudo que você faz. Ele tá vendo, inclusive, o seu coração. A Bíblia fala que Sara chamou Abraão de Senhor, mas fala em seu coração. Então quer dizer que talvez no dia a dia ela nunca chegou a referir Senhor Abraão no tratamento, mas quer dizer que no coração dela, ela tinha a decisão, não dependia dele, porque ele errou várias vezes. Lê a
Bíblia. Não existiu nenhum homem debaixo da terra, exceto Jesus, que era homem, e Deus, plenamente homem, plenamente Em Deus. cima da terra. Debaixo da terra morreu. Em cima da terra. Que foi perfeito só Jesus. Então Abraão também errou, mas Sara tinha ele como Senhor no coração, independente dos erros dele. Ou seja, ela decidiu honrar. E o que acontece quando você decide honrar, independente da resposta do seu marido? Deus te honra. A honra, ela não acaba nisso. Você escolhe honrar e não tem fim nisso. A honra é uma semente. A honra é uma semente e Deus honra essa semente. Por quê? Porque honrar é uma prova de amor e ela é difícil de ser plantada. Ó, então Deus ela honra é difícil de toda ser plantada. forma Olha isso de aqui. amor. Entenda. Sara, ela foi entregue 2 vezes pelo próprio marido. Ele teve medo e em vez dele enfrentar a situação e morrer por ela, 2 vezes ele abriu mão dela. Então ele era um excelente marido? Provavelmente não. Olha, entenda. Honrar alguém que você julga que não merece é difícil mesmo. Mas é aí que existe alguma glória nisso. Exato. Vai honrar quem já é honrado por todos? Ninguém tá vendo. Você só tá sendo mais Mas olha uma só, multidão. quando você honra essa pessoa, não é que você tá dando algo de presentinho pra ela, não é pra ela só. Quando você honra, Deus te honra e Deus te abençoa e Deus melhora essa pessoa. Ele transforma essa pessoa, entende? Assim. Volta pra você em forma de bênção. Exato. Então, o honrar é algo que foi se perdendo no nosso dia a dia. Crianças não são ensinadas a honrar, nem professor, nem pais, nem autoridades, nem avós. Como que você tem tratado os seus filhos? Você tem demonstrado honra dentro da sua casa pela sua esposa? Você tem demonstrado honra pelos seus pais? E isso os seus filhos estão observando. Eu tenho que me policiar, por exemplo. Às vezes eu percebo que me falta honrar os meus pais. Não que eu os desonre, mas às vezes o fato de não colocar peso é uma desonra. E dar atenção é uma forma de honra, né? A gente citou com as crianças, mas isso reflete nos pais também, nossos. Exato. E outra questão é a nossa cultura inteira, ela é permeada de uma quebra de respeito por qualquer tipo de autoridade. Então, se você acha hoje, não, isso aí eu sei honrar, provavelmente você está mais sério que os outros, porque a nossa cultura não honra ninguém. Na verdade, é legal ser rebelde. A Disney, a escola, em todos os lugares, você vai receber tanta informação que sem ver você desonra. Esses dias, numa roda de amigas, eu vi o tanto que nós todos não honramos as coisas mais básicas e às vezes a gente acha que honra. Eu vi uma palavra sobre a capa. Proteger é honrar. Quando você tá com um problema no casamento e chega na frente de todo mundo, inclusive pessoas que não podem te ajudar, e conta todos os seus problemas, todos os problemas do seu marido, na verdade, e ainda compete, não, meu marido é o pior, o meu marido faz isso. Competição do pior Sabe marido. o que você tá fazendo? Você tá tirando a capa. A Bíblia fala descobrindo. E isso é uma super desonra. Você tá deixando ele nu. Você não tá buscando ajuda, você tá só querendo contar os defeitos do outro pra alguém. Quando você conta os defeitos do seu esposo, de alguém que é autoridade sobre você, e não é pra resolver, você está desonrando. Você entendeu, né? Não é pra resolver. Em alguns casos, por exemplo, é um pastor. Seu marido tá uma alguém, peste. Você vai contar ter pra um que pastor contar o pra que está acontecendo. intervir. Mas não por fofoca, não pra, dizer o tanto que você é injustiçada. Ou pra mas fazer buscar parte a do solução. assunto de uma roda. Porque Exato. muitas vezes você quer ser parte do assunto da roda. Tá todo mundo falando mal do marido, você vai lá e conta os podres do seu também. Você tá desonrando e muito. E Deus tá vendo tudo isso. Eu tava recebendo. Não só Deus, o diabo. Eu tinha acabado de Todo ler mundo tá isso aqui, vendo. e aí uma pessoa me mandou uma mensagem na direct e falou assim: olha, meu marido foi no Legendários, isso, mas ele continua sem trabalhar, as contas estão atrasadas, aluguel, não sei o quê. E aí eu percebi na fala dela uma desonra. E aí, como tava fresco na minha cabeça, eu tinha acabado de ler, eu falei: olha, você me desculpa, mas o jeito que você falou pra mim já demonstra uma desonra em relação ao seu esposo. Quando você deveria abençoá-lo, quando você deveria honrá-lo pra que ele cresça, pra que ele floresça, você está desonrando ele. Falando, inclusive, pra mim, que tô na internet, que nem conheço. E Agora que você nem imagina. pode intervir. E que nem posso intervir. Então, assim, às vezes isso é muito sutil. Então, crie o hábito, entenda o peso disso. Quando você abençoa, quando você honra, você está abençoando. Tudo que você abençoa, cresce e multiplica. Se você começa a dar Focar. ênfase, colocar peso nos defeitos, os defeitos vão aumentar. Se você começa a colocar ênfase no defeito do seu filho, vai aumentar. Se você começa a colocar ênfase no mau comportamento do seu esposo, vai aumentar. Agora, se você decide deliberadamente honrar aquilo de bom que há nele, porque tem alguma coisa, não é possível. Tem mulher que fala, mas como que eu vou honrar meu marido, como eu vou elogiar? Não é possível que não tem Honre nada. pelo menos pelo potencial de ser. Não, mas alguma coisa tem, não é Não, possível, olha gente. só, eu porque quero assim, dar um se exemplo. você não consegue achar uma coisa, aí Vamos você que é dar culpada, um- porque foi você que não arrumou
como que você casou com um cara desse? Não é possível, que não tem nada que você não consiga admirar. Ó, quero dar um exemplo. Quem conhece a minha história fica caladinho. Ah. No casamento dos meus pais, eles têm 40 e poucos anos de casado. E minha mãe, até hoje, e desde quando eu era bem pequena, eu vejo isso. O melhor pedaço do frango é no meu pai. Ele escolhe o pedaço do frango. Honra. Ela esconde comida no micro-ondas pra ele quando ela vê que muita gente vai chegar. Isso é honra. Existe uma posição de destaque e de importância maior com relação ao meu pai do que com os filhos e do que qualquer visita que aparecer lá em casa. E o casamento deles é perfeito? Longe isso. É Mas ela permanece honrada. fácil? Também não. Ela recebe a honra proporcional ao que ela faz ou parecida que ela dá? Não. Mas assim, depois de 40 anos, de vez em quando a gente escuta umas coisas do meu pai que você fala assim, gente, olha só, a sementinha, ela não foi em vão. Ela demorou, é semente de jabuticaba, entendeu? Tem umas que é de alface, que dá na mesma semana. Tem outro que demora 15, 16 anos, 20 anos, entendeu? Existem sementes de jabuticaba até hoje, gente. Só porque a nossa geração é da ansiedade, da rapidez, da tecnologia e do WhatsApp, do TikTok e tal, não quer dizer que deixaram de existir jabuticabeiros. Ó, eu acho que o nosso vídeo ele precisa parar aqui. Eu vou te mostrar por quê. Ah, tem Vocês não estão. É porque vocês veem a gente conversando de boa. 200 Nossa, não. pessoas em Eles pé devem ao nosso redor, de Eles devem repente. estar de boa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui.